Bom, voltamos. Vamos ver se a gente consegue novamente. Desculpa aí, gente, probleminhas técnicos. Sim, sim. Obrigada, Ju. A Ju falou para eu comentar e ela clicar no comentário. Vamos lá. Agora vai. Agora foi. Foi, foi. Não Tá tinha ouvindo? aparecido solicitar entrar no vídeo. Agora que Agora apareceu. tá um pouquinho ruim essa imagem, eu acho. Tá ruim? Um pouquinho. Tá carregando ainda. Por Pelo quê? menos pra mim tá ruim. Não sei se pra quem tá assistindo tá muito ruim. É? Ah lá, o vídeo ao É, vivo. Eu não consigo entrar pelo computador. Que pena, porque é muito melhor. Mas enfim. Até a imagem, né? Melhor também. Mas tá bom, sim. vai. Tá bom? Tá bom, eu acho que tá. Não sei, ninguém tá falando da imagem. Pra mim tá um pouco travada, mas de repente tá funcionando. Travada? Por que será? Não Pra mim sei. tá Tá. boa. Sua e a minha. Você tá no computador ou Bom, tá vamos na. lá. No Você já... celular. Você tá me ouvindo? Tô. Tá. Melhor botar esse troço aqui, né? É. Eu acho. Tem gente que tá falando que eu acho que Ah, a imagem realmente tá ruim, tá meio travada, né? a minha? É. Eu posso tentar entrar pelo computador, de repente, é melhor, Não, não sei. a imagem tá travada realmente. Tá? Tá Então vou ruim. tentar entrar. Você tá Mas olha só, ah, no eu tô Wi-Fi? no celular. Tá no Wi-Fi? Não, não. Põe no Wi-Fi Pode ser então. isso? É, Meu Wi-Fi é tão ruim, Penelo. tenta. Mas eu vou tentar. Vai, vamos ver se melhora, né? Vamos ver. É, botei. Vamos ver se melhora um pouquinho a imagem. Peraí, deixa eu parar aqui, em algum lugar. Aqui, sim, pronto. Onde ele quiser parar, eu vou atrás. Ah. E aí, melhorou ou não? É, Não. continua ruim. Cara, mas É, eu tenho feito tá live travada, né, porque. gente? A Tá? imagem. Ai, que pena. É, E agora? quer Eu vou tentar. tentar o PC, Pede pra ela se piloto. aproximar do modem. Você tá perto do modem, né? Você tá do lado do modem. Tenta sair e entrar de novo. Que agora travou, inclusive, o som. Tem que sair de novo, né? Aí, agora sim, agora foi. Agora Agora foi. foi? Agora foi, Ué, foi. Pelo fiz menos pra mim nada? foi. Vamos ver se o Bom, então pessoal. beleza. É, Vê o que o pessoal fala eu aí. acho. Eu Ah, acho que foi. Vamos ver. então, vamos ver o que o pessoal fala. Entrou agora, Já gente? estamos. Foi? Foi? Vamos ver. Tá, então Eu acho vamos. que sim. É, Agora sim. Estão dizendo que sim. então tá bom. Então deve ter sido por Vamos causa do lá, tá um Wi-Fi. pouquinho travando, mas agora foi. Mas dá? O que que Sim. elas acham? Obrigada, Roberto. O que Foi. foi? Bom, Foi? vamos começar. Avise. Entrou, avise. Joana Angélica. E é engraçado, a gente vai vendo as pessoas. Thelma. Bom, Ih, vamos Thelma. lá. Ah, tá, vamos lá. É, tá. Ah, Vamos lá. diga. Né? Não tem pergunta, não tem nada. A Bom, gente hoje a gente tá começa aqui com a falando. Carmen Diniz, minha mãe. Vai Ah, falar um pouquinho. Saudade, mãe. ô, saudade. Saudade. Quarentena. Quarentena. Pois é, fazer, né? Vamos falar um pouquinho sobre Ah, Cuba, né? uhum. O tema é o bloqueio, mas a gente vai Sim. ampliar um pouquinho, né? Aham. Isso. E aí era bom, assim, de repente começar se apresentando, falar um pouquinho de Hum. você, sua trajetória e tal.
Difícil isso, né? De falar da gente, é mais fácil falar dos outros, falar mal dos outros. Brincando, tô brincando. Aqui. Bom, sou Carmen Diniz, sou da área jurídica do direito e conheço Jacuba há algum tempo, já fui várias vezes e estou aposentada agora, há pouco tempo, e agora eu posso me dedicar mais à militância. Militei muitos anos no Movimento Sem Terra, aqui do Rio de Janeiro, mas aí não dá para a gente fazer tudo, né? MST, mais Cuba, mas vira militonta, que milita em vários pontos e não consegue fazer nada direito. Então, no ano de 2000, eu fui pela primeira vez a Cuba com uma brigada de mulheres. Olha que legal, né? Nós estamos aqui nas filósofas. Eu fui pela primeira vez a Cuba no ano 2000, ou seja, 20 anos atrás, né? Uma brigada de mulheres para participar do que deveria ser um encontro de mulheres em Cuba. Na verdade, era um encontro mundial de solidariedade que a gente participou lá. E foi muito bom, porque foi uma primeira experiência. A gente não foi como turista, né? A gente foi como. Cada uma foi indicada pelo seu estado. Na época, eu fui indicada pelo Rio de Janeiro. E então, o primeiro contato com Cuba foi esse, que foi bem legal, porque você não vai como turista, né? Você vai como militante, com uma brigada de mulheres. A gente viu Buena Vista tocar e viu que tinha as brasileiras ali, tocou Ari Barroso, tocaram, né? O grupo tocou, é muito legal. A partir daí você começa a se especificar, né? Não, então vamos militar por aqui, porque é uma causa tão justa quanto da reforma agrária, mas é uma causa muito séria, essa de Cuba, porque diz respeito a todos os países da América Latina e do mundo. Porque se eles conseguem resistir há tantos anos, né, há quase 60 anos, a um bloqueio, uma guerra declarada praticamente, pelo maior império que esse mundo já conheceu, que é o dos Estados Unidos, que é o império mais forte, já se mais do que o Império Romano. E conseguem resistir e conseguem colocar o ser humano no centro das preocupações de um governo. Isso não diz respeito só a Cuba, isso diz respeito a todos nós, que precisamos disso. Como dizia o comandante, né? Que o outro mundo é possível e absolutamente necessário, porque não dá para a gente continuar. Agora a gente está vendo isso, né? Agora nós estamos vendo, o mundo inteiro está vendo, que os países onde o Estado é mais forte são os países onde você vê mais controle da pandemia. São justamente os países com Estado forte, ou seja, Cuba, Venezuela, Vietnã não tem mortes. E encontrei outro dia uma pessoa na rua e a gente estava comentando sobre isso, pois é, né, a gente não pode mais sair, tá, aquela coisa, né? Todo mundo com máscara, conversando, e a 2 metros de distância, né? E aí um rapaz até jovem, aí ele falou assim, eu falei, pois é, né, você vê, não sei nem qual é a posição dele, você vê, né, os países onde o Estado é mais forte, né, a gente tem, isso diz alguma coisa, a gente tem mais controle, tem menos mortes e tal, né? E aí eu falei de Cuba, com cuidado, né? Porque as pessoas sabem como é que é. Venezuela, né? Que todo mundo fala, cuidado que nós vamos virar a Venezuela. Tem 11 mortes até agora, num país com 30 milhões de pessoas. E o Vietnã, que não tem morte nenhuma, ele falou assim, mas, por exemplo, tem certos países, devia ser de direita, né? Tem alguns países, o Vietnã, por exemplo, não tem morte nenhuma, mas é tudo subnotificado. Eu falei, e aqui? Aí ele parou. Aqui não é no subnotificado, aqui é real, assim, né? São só 500 mil que estão comprovadamente, não tem teste para todo mundo, então, enfim. Então, assim, vamos falar um pouquinho de bloqueio, porque eu acho muito importante. Sim, pois é, eu ia falar isso. Vai me explicar cortando. um pouquinho o que significa o bloqueio e, Então, bloqueio né, comercial, historicamente, financeiro e as empresarial. consequências, Pois é, o bloqueio foi, quando a gente fala que nos Estados Unidos tem 2 partidos, né, republicano e democrata, dá a impressão que o republicano é sempre pior. E é. Mas os governos democratas dos Estados Unidos, primeiro que foi um governo democrata que decretou o bloqueio, né, que foi
que foi o que decretou o bloqueio por parte do presidente, em 62. Um presidente democrata, o Kennedy. Sim, Kennedy. E aí, bom, o Obama, que todo mundo acha que fez muita coisa também, democrata, foi o presidente norte-americano que mais multou as empresas pelo mundo. Vamos explicar, então, o que é isso de multar as empresas, o que significa o bloqueio, né? O que significa o bloqueio? Foi... Vamos explicar. A gente nem fala embargo, porque você fala embargo quando você embarga alguma coisa por uma questão de quebra de contrato, por exemplo. Então, vamos embargar todas as exportações ou importações. No caso, não teve um conflito com Cuba, nunca teve. Cuba nunca atacou os Estados Unidos. Então, não teria motivo. O motivo eles não podem dizer, porque o motivo é ideológico, né? Porque é um governo socialista ali embaixo do nariz deles. E eles não aceitam isso, né? Tanto que quando a gente foi lá conversar com os parlamentares, que nós falamos, mas qual é o problema? Mas explica por que o bloqueio a Cuba, né? Por que vocês mantêm esse bloqueio? Que até o Obama disse que não adianta. Ah, mas é por causa do regime. Regime? Que regime? Não, porque lá é uma ditadura. Tá, não vamos nem entrar nesse mérito, se é ou não é ditadura. O Snowden não pode voltar para os Estados Unidos e a Ioane Sanches volta. Então, e não é presa, enfim. Sim. Então, não vamos discutir isso não, democracia não. Tá, para vocês é uma ditadura, é. O Chile também teve, vocês não bloquearam. O Brasil teve também. Meu país teve uma ditadura de 21 anos, vocês nunca nos bloquearam. A Argentina também. Então, qual é a resposta? E aí eles não têm argumento, porque eles não sabem mesmo, quer dizer, os parlamentares sabem, claro, mas não pode dizer. Ah, porque lá é socialista? Como é que vai dizer isso? Então, como é que funciona esse bloqueio? Desde 62. E que agora piorou com o Trump, né? Esse bloqueio funciona da seguinte forma. Bom, Cuba não pode vender para os Estados Unidos e não pode comprar produtos norte-americanos. Até aí você está de país a país, né? Ah, briguei com ele, não quero comprar nada dele, eu também não vou vender nada para ele. Isso seria só um bloqueio comum entre dois países. Ah, não queremos mais fazer negócios. Sim, de um país para outro. Só que vai além disso. E a lei do bloqueio foi piorando ano a ano com o passar do tempo nesses 60 anos. Então, eles chegaram a um ponto, que aí dizem que isso é contra as leis internacionais, e deve ser. Tem gente, inclusive, que fala mal nominada lei Helms-Burton, que nem lei pode ser. Enfim, o que eles fizeram? Eles ampliaram esse bloqueio, porque eles foram vendo que não adiantava só isso, que Cuba continuava existindo. Então, vamos fazer o seguinte agora. Se um navio, porque as importações e exportações são feitas basicamente por navio, né? Que é mais barato, que você carrega muito mais coisa num navio do que num avião. É mais barato. Então, vamos fazer o seguinte agora. Beleza, não deu certo ainda, não caiu o governo, porque tem documentos nos Estados Unidos que dizem isso. Vamos fazer o bloqueio para asfixiar, sufocar. Tá congelado? Congelou, foi, Penélope? Congelou? Estava congelado? Ou não? O quê? Aqui? A Porque para mim imagem? tem travado. Para mim tá travando bastante, assim. Agora, para mim, que travou Mas acho você. que Bom, mas tá vamos lá, normal vou para as falando. pessoas, acho que continua quê? aí. Eu acho que Vou tá continuar normal, eu acho, falando. para as pessoas. Sim. Vamos ver, né? Queria que fosse no computador, que eu acho que era melhor, né? Mas não consegui Mas entrar. não tem como. Não Acho deu. que só assim Tá, mesmo. vamos lá. Então, foi ampliando. Bom, não conseguiram derrubar o governo socialista com essa medida só. Não vende, não compra. Vamos ampliar. Então, vamos fazer o seguinte. Se algum tipo de produto, de mercadoria, tiver 10% de componente cubano, de níquel, por exemplo, que é o que eles têm, né? Um país pobre, a gente não compra. Tá? Chegou um navio aqui, viu que tem alguma coisa de cubano, volta, a gente não compra. E eles não podem comprar nenhum produto que tenha 10% de componente norte-americano, aí incluído, e é bom lembrar, por exemplo, dipirona, uma série de remédios, Sim. por exemplo, Sim. que tem componente norte-americano e eles não podem comprar. Até aí nós estamos de país a país. Vamos ampliar isso. Sim. E como vamos ampliar?
qualquer navio que leve encomenda de outro país, saiu um navio da Itália, sei lá, para levar alguma coisa para os Estados Unidos, já que eles não podem comprar aqui, ou do Brasil, melhor exemplo ainda. Sai daqui um navio carregado de, navio mercante, carregado de, sei lá, leite ninho, né? É um produto brasileiro, aspas. O perdigão, que tem frango, tem essas coisas, que eles não têm muita criação de gado lá, em Cuba. Esse navio, se parar no porto de Havana, para vender os produtos, aspas, brasileiros, que não têm componente norte-americano, se ele parar ali para entregar qualquer tipo qualquer tipo de mercadoria, seja norte-americana ou não, aí ele não pode ir para o porto do maior mercado consumidor do mundo, que é Nova York. Que ali tem um porto onde se vende, imagina, uma população de mais de 200 milhões de habitantes com dinheiro, e é outro país que tem uma população de 11 milhões de habitantes sem dinheiro, sem muito dinheiro. Eles têm dinheiro para viver, para o básico que eles têm, enfim. E aí se proíbe isso. E aí vem a discussão, mas pode fazer isso? E os outros países? O que o Brasil? O Brasil não está bloqueando Cuba. Por que o Brasil não pode vender? Não, mas vocês podem. Vocês só não podem parar aqui. Tem que esperar 6 meses para parar no nosso porto. Imagina o custo, que eu não sei qual é, de um navio ficar em alto mar. 6 meses parado. De maiores países para poder ir para consumidores Nova do York. mundo, sim. Pois é. Então, é um bloqueio, não deixa de ser. E quando as pessoas falam, os outros países, isso é contra o direito internacional, isso vai contra todas as leis, o que eles dizem, fazendo papel de advogado diabo aqui? Não, a gente não está proibindo nada, não. A gente só está dizendo que se parar lá, tem que ficar 6 meses sem parar aqui. É claro que ninguém vai se interessar por parar num porto onde a população é de 11 milhões de habitantes. E aí, na prática, o que isso significa? Se Cuba fosse comprar leite ninho, né, por exemplo, do Brasil, ela ia pagar, olha a distância, né? 2 milhões de dólares, só a título de comparação. 2 milhões de dólares ela ia gastar para comprar o leite em pó. Por causa desse bloqueio do Brasil não poder levar o leite, por exemplo, lá, eles têm que comprar por uma questão de rota marítima e tal, eles têm que comprar da Nova Zelândia e gastar 32 milhões de dólares, ou seja, 30 milhões de dólares a mais, por causa de um bloqueio. E agora imagina, se acaba o bloqueio agora, a gente vai ter uma Suíça aqui do lado, né? Fora as consequências, né? Dentro do próprio país, né? Sim, porque aí você tem problema com tudo, né? Cuba não tem petróleo, por exemplo. Quando a Venezuela leva petróleo para lá, a polícia norte-americana faz eles pararem, eles não param, mas estão se arriscando. A sorte é a Venezuela, no momento. Agora, fora isso, causa tanto problema, principalmente para a questão da medicina. Porque o que acontece? Sim. Eles têm ótimos médicos, a gente sabe disso, né? Eles têm ótimos médicos, eles podem operar qualquer coisa que eles queiram, mas eles não têm os insumos. Tem muito remédio que não chega lá e que poderia ter. Tem muito equipamento de tomografia, esses equipamentos que a gente vê nos hospitais, né? Eles não podem ter, porque tem componente norte-americano, ou porque vai ficar muito caro, ou porque, quando Cuba fez um contrato com a Fiat, para a Fiat mandar ônibus para lá, que o grande problema lá é transporte, né? Transporte e habitação, claro. Eles já estavam com o contrato praticamente pronto com a Fiat, e alguém do Departamento de Estado norte-americano ligou para o gerente da Fiat, dizendo, olha, nós estamos sabendo que vocês estão vendendo para Cuba. Eu queria dizer ao senhor que o senhor não vai ter nunca mais visto para entrar em Cuba, nem seus filhos. E que nós sabemos onde o senhor mora. Então, desfez-se o contrato. Agora, os ônibus que você tem lá novos são da China. Quer dizer, porque a China, né? É a China, né? É aquela história. Vocês têm bomba atômica? Tem sim. E daí? Vai fazer o quê? Vai bater? Não. Então, a China é a China. A China consegue, a Rússia consegue. Mas um país como a Itália... Agora, eu vi alguém aqui perguntar a respeito do Tem uma pergunta que é qual o efeito daquelas votações na ONU,
né? E tem também uma fala aqui da Roberta, que também é da Filósofas, que diz que essa tentativa de manter o bloqueio em Cuba é uma busca predatória dos Estados Unidos de fazer com que a população, vendo o país empobrecido, se revolte contra o governo. Guerra ideológica sempre. Que não deu certo até agora, né? Quantas gerações já se passaram de cubanos? A maioria dos cubanos, 70% dos cubanos já nasceram com um bloqueio. Quem nasceu de 62 para cá, imagina, já nasceu sob o bloqueio. Só que a diferença é que há uma consciência política. A gente não pode dizer que 100% das pessoas concordam com o socialismo, por exemplo. Podem até não concordar com o socialismo, mas eles sabem que é o jeito de poder viver também. Agora, qual é a porcentagem? Eles fizeram essa porcentagem, 1% da população, que significa o quê? 1%? 100 mil pessoas, né? 100 mil pessoas. 1% de 11 milhões. Uhum. 10 milhões é 10%. 1 milhão. 1 milhão. 11, tá certo, 100 mil. 100 mil. Tinha 1% ou não? Fiz a conta errada? Enfim, Tá tão ruim pra mim 1% da população. O que tá ruim? Tá travando pra caramba. Tá, Vou continuar. Vou continuar. Mas fala aí. Então, a votação da ONU, vamos lá, que isso é importante, né? Todo ano, Cuba apresenta uma resolução que leva um número, resolução número tal, para a ONU, para se discutir em outubro, geralmente, para os países discutirem se são contra ou a favor que permaneça o bloqueio. E aí, o que acontece? São 190 países, 187 no mínimo, até ano retrasado, eram 188 países votavam contra o bloqueio, para acabar o bloqueio. Só 2 votavam a favor, Estados Unidos e Israel, que é a delegacia deles no Oriente Médio, né? Israel, enfim. Então, assim, 188 países votando contra o bloqueio. Esse ano tivemos 3, né? Infelizmente, o Brasil votou junto com os Estados Unidos, o que já era meio que esperado. Agora, 187, vamos dizer, são contra o bloqueio, 3 só a favor. Essa votação da ONU não tem valor decisório. Eles não podem se meter no país e dizer, agora acaba com o bloqueio aí. Porque 5 países têm poder de veto, que é o que o Brasil queria entrar com o Conselho de Segurança. 5 países só, que são os Estados Unidos, Rússia, China, esqueci os outros 2, enfim, são 5 países. Acho que a Alemanha, se não me engano, Estados Unidos, Rússia, China, acho que a Alemanha e Itália, porque isso vem de lá depois da guerra. Enfim, 5 tem poder de voto. Com esse poder de voto, mesmo que se decida, então tem que acabar o bloqueio, eles vetam. Não adianta, porque não é uma justiça que determina uma coisa, né? Que a gente pensa, poxa, a ONU votou. E depois cá para nós, a ONU não está mandando muita coisa não, né? A ONU foi contra o ataque ao Iraque, eles atacaram a si mesmo. Isso, mantém. Foi contra. A OEA, pior ainda, nem pensa em OEA. O que foi? Não, tem mais 2 perguntas aqui. Não, faz a pergunta, então, melhor, de repente. De uma pessoa chamada Seporce, que também falou que os cubanos têm bem claro quais são as críticas ao governo e são gratos à revolução pela educação, segurança e saúde. Ele perguntou como vocês veem o papel do Obama na reconciliação, entre aspas, e a outra pergunta de Guita Adri Monteiro, como está Cuba hoje diante de mais restrições impostas pelos Estados Unidos? Pois é. O Trump está conseguindo piorar cada vez mais. Primeira coisa, quem pode acabar com o bloqueio? Isso é importante a gente saber. Depois desse monte de lei que eles foram alterando do bloqueio, atualmente, quem pode acabar com o bloqueio, encerrar o bloqueio, é a questão dos Estados Unidos, contra o establishment, né, de lá. Mas quem pode encerrar esse bloqueio é o Congresso norte-americano. E a cada 2 anos vai uma brigada para lá, para conversar com eles, com tudo bonitinho, acertado, que é esse negócio que eu falei mas o meu país também teve, né, um regime de ditadura, e, no entanto, enfim, são eles que podem acabar com o bloqueio. É claro que há uma pressão muito grande daquele pessoal vendido de Miami, porque tem aqueles cubanos contra-revolucionários, contra Cuba,
que ficam, um deles é senador, que se chama Marco Rubio, que ficam, claro que lidando com isso como se fosse um jogo. O senhor quer os votos da Flórida? Então, tem que votar contra, a favor do bloqueio. Vamos asfixiar cada vez mais o povo cubano, que não vai adiantar. O próprio Obama já disse isso, que é inútil esse bloqueio, não serviu para nada. Obama, vamos lá. Obama esteve lá em Cuba a primeira vez, realmente foi uma coisa importante, né, assim, politicamente e tal, ele ter ido lá. As pessoas devem ter percebido que o Raul Castro, que aliás hoje está aniversariando, 89 anos de revolução, o Raul Castro não abraçou o Obama nem nada, né? A gente não tem nenhuma foto disso. No máximo, ele segurando a mão do Obama, quando o Obama tentou levantar a mão dele, ele segurou o braço do Obama. Isso também é uma coisa para a gente ler, né? Essas coisas que acontecem. Muito bem. Obama abriu realmente a embaixada de novo, porque um país que tem um bloqueio com o outro tem um conflito, então não tinha embaixada. O que tinha era uma oficina, como eles chamam, um escritório de negócios norte-americano lá, que era, na prática, uma embaixada, né? De onde eles faziam reunião com esses pelegos da cubano, dão dinheiro para eles fazerem tudo contra a revolução. Tem isso também, gastam milhões de dólares, milhões, financiando as damas de branco, aquele pessoal, Ioane Sanches, né? A blogueira lá, que nem blogueira mas enfim, eles financiam essas pessoas. E eles gastam milhões, e o Bruno Rodrigues esses dias falou assim, por que não gasta esses milhões com a saúde de vocês, norte-americanos? Porque vocês estão precisando, vocês estão perdendo muita gente, morrendo muita gente aqui e tal. Então, assim, o Obama facilitou nesse sentido, mas de abrir as embaixadas, que já praticamente existiam, mas foi uma coisa política, boa, que ninguém fala. É que o Obama, quando foi a Havana, ele foi se encontrar com as tais damas de branco, por exemplo. O que é, no mínimo, uma falta de educação. Você vai na casa do outro e vai encontrar o inimigo do outro lá e ficar conversando. Para quê? Para poder continuar financiando essas mulheres que vão para a rua com roupinha branca, com, sabe, abracinho na lagoa, e pega a florzinha branca, e a polícia feminina tem que ficar defendendo elas do povo cubano. Ninguém agride elas. Todo mundo sabe que elas são contra o governo, que elas recebem dinheiro para ser contra. Mas Obama foi lá. Sim. E o Obama foi o presidente, porque isso é uma renda para Cuba, né? É uma renda que eles têm sem fazer nada. Claro. É o dinheiro pelo dinheiro. Eles fixam multas quaquilionárias, diria o tio Patinhas, multas milionárias para empresas que fazem negócio com Cuba. Então, por exemplo, um país que vendeu alguma coisa para Cuba, que transformou os dólares, por isso que levar dólar para lá é complicado, porque eles têm que pagar um ágio em cima desse dólar. E para as transações financeiras internacionais são feitas em dólar. Então, eles recebem em dólar e têm que transformar esse dólar em outra coisa, ou recebem em euro e têm que transformar em dólar norte-americano. E os Estados Unidos não admitem que nenhuma empresa, nenhum banco faça isso. E quando ele descobre, sendo norte-americano. Então, são milhões de dólares cada multa. E o Obama foi o cara que conseguiu mais multar essas empresas. Tem outra pergunta, é isso? Não. Fala. Tem outra pergunta, e depois dela, seria bom, de repente, dar uma palhinha, falar um pouquinho sobre as mulheres cubanas, né? Claro. E também falar um pouquinho sobre os médicos e a solidariedade internacional, né? Claro. Assim, Claro. A pergunta é de Ek Me Escapuliu, também, que já tinha feito outra pergunta. Com esse bloqueio, como fica a base de Guantánamo? Então, a base de Guantánamo é desde 1904, quando eles fizeram a emenda Platt, que eles fizeram uma emenda à Constituição cubana, dizendo que aquela parte de Cuba ia ser, antes da Revolução Cubana, que aquela parte de Cuba ia ser utilizada para uma base militar norte-americana. E aí como é que faz? Os cubanos, já morreu até gente, a gente nem chega perto lá de Guantánamo, porque tem 1 quilômetro de extensão que não tem nada de distância, porque morreu um cubano lá uma vez,
tem uma base militar cubana ali perto da base deles, dos Estados Unidos, e em sua grande parte só aparece num filme que eu vou depois mandar para vocês pelo Vimeo, não está no YouTube, mas está no Vimeo, Sim, que se chama maravilha. Cubanas Mulheres em Revolução, porque a revolução ainda não acabou, né? Nem para as mulheres, nem para os homens, ainda falta muito, é uma revolução em construção. Mas para as mulheres sempre falta mais, né? Do que para os homens. Enfim, então, assim, tem uma base ali onde, inclusive, mulheres ficam ali olhando o inimigo para ver se eles não atacam. Não se pode, como é que vai se fazer isso? Vai chegar com um canhão lá e tirar os caras? Os caras têm um poder bélico muito maior do que Cuba. Então, eles não podem se arriscar a atirar na marra. O que tem que fazer é, claro, manter uma distância, eles não têm contato nenhum com o restante da ilha, os militares que estão ali. Quando as pessoas dizem que Cuba tem tortura, o governo cubano fala, tem sim, numa partezinha da ilha, sabe onde? Guantánamo. É lá que tem tortura. Porque é lá que tem, que a gente sabe que tem. Enfim, não tem como tirar eles na marra. Aquilo tem que ser feito de uma forma gradual, eles sabem disso. Eles não conseguem não conseguem engolir os cubanos, porque isso é muito ruim para eles. Aparece no filme que eu vou deixar o link. Ótimo. Depois a gente coloca tudo lá no Isso, YouTube, porque tá. os vídeos aqui do Filósofos são salvos lá e a gente coloca todas as Ah, referências que a pessoa ótimo. comentou e tá, Esse inclusive os filme, vídeos, a gente coloca o link. vocês vão adorar o filme, porque é sobre as mulheres cubanas. É muito bem feito, é Ótimo, feito por uma maravilha. mulher basca. Sim. Fala, o que mais? Tem outra pergunta, não? Tem outra pergunta, mas era bom falar um pouquinho das Ah, mulheres, mas vamos lá. eu vou falar, TO para vou ti. falar Explica qual foi um a ação pouquinho. e subsídio feito no governo Dilma no Porto de Cuba. Como é? Não peguei o começo da Qual, pergunta. qual foi a ação e Ah, subsídio feito no governo aham. Dilma no Porto de Cuba? Mariel, né? Porto de Mariel, né? Que Isso, parou, deve né? ser isso que está se referindo. Depois do golpe contra Dilma, parou a construção e tal, porque, na verdade, não foi dinheiro brasileiro que foi para lá. Porque quem estava construindo esse Porto de Mariel era o Odebrecht. Uhum. E aí, esse dinheiro vinha de onde? BNDES, que Cuba pegou empréstimo, não era dinheiro dado. Isso nunca saiu do bolso do brasileiro. Isso, na verdade, foi um acordo que eles fizeram com o BNDES, um empréstimo, e acordo com a Odebrecht. Quando aquele Odebrecht, que eu nunca lembro o nome, foi preso, acho que foi só um preso, né? Sei lá. Ele foi um que fala, não sei, um mais novo, assim, moreno, sei lá, magrinho, esqueço o nome, enfim. Ele mesmo falou, a gente fez muito, a Odebrecht foi expulsa do Equador na época do Rafael Correa, por corrupção. E esse Odebrecht aí, que eu não sei o nome, ele fez questão de dar essa declaração e dizer, em Cuba foi o único país que eu nunca vi corrupção. Ninguém tentou comprar a gente em momento nenhum. A gente não viu corrupção, zero lá. Agora, foi um acordo, não foi uma caridade que foi feita para Cuba. Claro que um governo progressista, como a gente teve aqui, por pouco tempo, nem era tão progressista assim, Uhum. mas era, né? É claro que é mais fácil você fazer um contrato. Vamos fazer um porto? Vamos. Ah, quanto que é? Bora fazer conta. É um negócio entre estados. Em empréstimo não sai um tostão do bolso da gente. Só para as pessoas saberem, para poder ter argumento também, né? Pois é. Porque todo mundo fala isso. Fala, mulheres, é isso? Não. Mulheres um pouquinho e médicos, porque a Ah, gente já está aqui, acho que com meia hora. ai, mentira. Verdade? Ai, cara, passa muito. É um país inteiro para espremer em meia hora. É difícil. Sim, já. Como disse a sua irmã uma vez, que falou quando a gente estava voltando de lá, mãe, isso daqui não é um país, isso daqui é Uhum. uma ideia. Mas é verdade, né? A gente vai ver outro mundo, é Sim. possível. É muito estranho, enfim. E aí, para espremer em meia hora é difícil. Bora lá. Mulheres. Bom, vocês têm que ver o filme. Cubanas, Mulheres em Revolução. Que agora vai ter outro, sabia? Bora. Mulheres em Aí Revolução. eu vou legendar. Mulheres em Revolução. Vou deixar o vídeo aí para vocês verem como é que era, como é que é. Então, assim, acho que é importante a gente saber, por exemplo, a quantidade, 53% das mulheres, 53% dos parlamentares na Assembleia Nacional Popular são mulheres. Cuba é o segundo país
em ter mais mulheres no parlamento. Inexplicavelmente, o primeiro lugar, que não dá para entender, é Ruanda. Ruanda é o país que tem 60% de mulheres no parlamento. Não me pergunte por quê, que a Ruanda é o primeiro colocado. O segundo colocado é Cuba, com 53% das mulheres no parlamento cubano, que é quem decide tudo, né? Se vocês quiserem saber o lugar do Brasil nessa história, é meio chato, mas vamos lá. O Brasil está o Brasil tá na colocação 115 Nossa. em mulheres no parlamento. Ué, tem que ter um meio de comparação, não adianta só falar um número, né? O Brasil está nesse lugar. 65% dos cargos executivos, ou seja, de chefes dos ministérios, enfim, é de mulheres, em Cuba. Nem levantei do Brasil, porque eu imagino, né? Mas, enfim, 65%. O aborto existe lá desde 65. Ou seja, 5 anos depois da Revolução, né? 5 anos depois da Revolução, sim. Porque a Revolução, né? Até você resolver. Foi legalizado o aborto, você não precisa ter motivo nenhum se você tiver até a 10ª semana de gravidez, que dá 2 meses e meio, eu acho, né? Então você não precisa explicar. E com toda assistência, né? Não, psicólogo, conversa 500 vezes para ver se é isso mesmo que você quer, né? Mas enfim, isso também tem no filme, vocês vão poder ver. E aí a gente vai um pouquinho para a medicina, né? Que a gente tem que falar um pouquinho do que aconteceu com a gente aqui depois que os médicos cubanos foram embora, por exemplo. É bom a gente lembrar que dia 14, agora, de junho, seria aniversário do médico mais famoso que atuou em Cuba, que era o Ernesto Guevara. O Ernesto. Ernesto faria 92 anos agora. Raul fez 89, né? Hoje, estava fazendo, ele faria 92 anos. E foi o Che que levou essa ideia do internacionalismo para os outros países, né? Porque eles viam o que o Fidel falava, Cuba não manda bomba, Cuba manda os médicos. A medicina lá, as pessoas que estudaram lá na ELAM, né, porque eles têm a Escola Nacional, a Escola Latino-Americana de Medicina, onde estudam... Hã? Sim. Continua. Onde estudam jovens da América Latina, da África e até dos Estados Unidos. Tem estudantes lá, pobres dos Estados Unidos, que vão estudar com a condição de, quando voltarem para os seus países, todos esses alunos, eles atenderem as populações pobres, porque é essa a ideia, né? Porque rico não precisa. Então, assim, eles bancam tudo. Agora está diminuindo bastante, porque Cuba está numa situação, imagina, se a gente aqui vai ter uma depressão, né, muito grande, uma recessão, imagina em Cuba, né, que também está com a Covid, mas está controlada. Eu acho que já faz uma semana que não morre ninguém lá. Eles estão bem controlados, mas nem por isso eles estão... Algumas cidades já liberaram e tal, mas nem por isso eles estão facilitando, né? Então, assim, é importante a gente ver por que dá essa diferença. Como é que um país tão pobre, né, consegue manter esse controle sobre a Covid, ter passado pelo período especial, que foi um período que Cuba passou quando acabou a União Soviética, caiu o PIB deles 35%, assim, foi dormir hoje, amanhã, quando acordou, tinha 35% menos. É da noite para o dia mesmo. E não fecharam nenhuma escola, nenhuma. Não tem nenhuma criança fora da escola. Não tem morador de rua. Não tem gente pedindo dinheiro. Não tem doente que não tem. É um SUS grande. Imagina, um SUS funcionando. É isso com que dá. Porque também tem o problema do bloqueio que a gente, aliás, deixa eu aproveitar para falar rapidamente aqui todo dia 17 a gente faz um tuitaço. Então, quem puder também estar fazendo esse tuitaço, procura no Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, que lá a gente mostra isso, tem Facebook, né? Tem no Facebook, tem Instagram também, né? O comitê. Tem Instagram, tem. Tá? Então, assim, como é que ficou a gente depois que entrou o Bolsonaro? Quer dizer, antes dele tomar posse, né? Mas com as ameaças já. Atualmente, nós temos 8 milhões de famílias sem atendimento médico nenhum. Porque nós chegamos a ter aqui 20 mil médicos cubanos atendendo nesses municípios que ninguém quer ir, né? Então, por exemplo, a taxa que eles têm a medicina preventiva, isso também é muito importante.
A taxa de mortalidade infantil dos indígenas, das crianças indígenas, em 2019, aumentou assim naquele ano, 12%, depois que eles foram embora. Então, atualmente, a gente tem assim milhares de municípios que não tinham médico e não tem agora, depois que eles foram embora. Para além disso, como é uma medicina diferenciada, uma medicina humana, eles falam lá em Cuba assim, a gente não tem cliente, não, a gente tem paciente, que é diferente. Porque você não tem um consultório Sim. particular de um médico, você Sim, só o tem objetivo não é medicina lucro, pública. sim. Não, ganhar com isso, não. Então, assim, a gente agora está fazendo uma campanha, vamos começar uma campanha para o Prêmio Nobel da Paz, que é um prêmio burguês, mas não importa, dá visibilidade, para a Brigada Harry Reeves, que é uma brigada cubana que o Fidel criou. Tudo é Fidel, né? Tudo vai para o Fidel, porque o homem pensava em tudo. Em 2005, ele cria essa brigada, que é essa brigada que está agora indo aí por causa do Covid-19, inclusive para a Itália, que é um país rico, né? E que pediu ajuda à União Europeia, a União Europeia fez a Cátia cega, né? Fez a egípcia e fingiu que não estava vendo. E aí tiveram que... E foi Cuba que foi ajudar. Como é que pode um país pobre, bloqueado, que tem só o básico, e, no entanto, foi ajudar. Mandou uma brigada para lá, com 600 médicos, sei lá quantos médicos foram para lá. E que tiveram uma homenagem também linda e tal. E a União Europeia, nada. Então, o que leva esse país a fazer isso de graça? De graça. Essa brigada é a Brigada Internacionalista Harry Reeve, com médicos especializados em grandes desastres, grandes epidemias, morrem às vezes, como morreram do Ebola na África. E aí a gente está nessa campanha agora. Vamos começar no dia 14 de junho, que é o dia do aniversário do Che. Do Né? Che. Então, aí a gente vai começar essa campanha com um filme que a gente vai botar aqui no YouTube e tal, para todo mundo ver, e vamos batalhar. Por quê? Dando visibilidade aos médicos cubanos, que a gente sabe que a medicina deles é bem diferente, a gente também dá visibilidade ao bloqueio, que tem que acabar, porque não tem motivo para eles asfixiarem todo um povo. Por quê? Sim. Porque esse povo decidiu que vai ser socialista? Por isso, porque é isso, claro que é, não tem outra, né, outra explicação para isso. O princípio de Então, autodeterminação violado, sim, pois totalmente. né? A gente foi, né, para lá, lembra? E foi Uhum. tão diferente, um dia faltou sal em casa, tu lembra disso? Sim, não E aí, achava em lugar nenhum para comprar sal. conta aí, Saí conta aí. procurando em tudo que é lugar, tudo que é mercadinho, e não achava sal para alugar, para comprar em lugar nenhum. E as pessoas não entendiam a pergunta que eu queria sal. E passei do lado de uma lojinha pequena, não era nem uma loja, era uma porta aberta, e tinha sacos e sacos. E eu olhei uma coisa branca, eu achei que era sal, e perguntei quanto era o sal. O moço não entendeu a pergunta, né? Ele encheu um saco de sal e me deu. Não tinha lógica comprar sal, né? É uma coisa, uma necessidade humana, né? Não Não, tem por que você gastar com isso. Tem pois uma outra é, eu pergunta lembro aqui, tem disso. na E a verdade mais gente, duas perguntas, meu Deus, vai, porque vê se tá com... vamos lá. O Meu acesso à Deus, internet continua restrito em Cuba? É uma pergunta da Karina, que é uma das filósofas aqui. tá. E tem uma outra desse que me escapuliu, que está dizendo: Ah, após a morte de Fidel, mantiveram a lei que proíbe homenagem em forma de estátuas em nome de rua, e nome de rua, né? Do próprio Fidel, né? Que Fidel vou não queria começar pelo isso. Fidel. Pois é, existem homenagens lá ao Che Guevara, ao Camilo, eles dão nome a escolas e tal. O problema é que o Fidel, sabendo que não se pode personificar uma revolução, ele deixou em testamento que ele não queria que tivesse rua, praça, estátua, nada com o nome dele. Estão fazendo um centro de pesquisa lá. Mas acho que nem vão botar o nome do homem, porque se ele não queria, né? Então não vai poder. Mas é um centro de estudos Fidel Castro, que vai, não sei se vai ter esse nome, mas a gente diz que é dele, né? Que é, enfim. Mas isso foi um desejo dele e que todo mundo respeita. Até quem é contra o governo, por exemplo, nunca foi contra Fidel, porque era uma personalidade única e muito sincero e muito honesto. Ia para a televisão falar, não, fui eu que errei, vamos...
ia para a rua, tem gente jogando pedra não sei aonde ele ia, ele não fazia igual o Trump, que vai para o bunker da Casa Branca. Não, ele saía lá resolver. É o que? Aí o pessoal parava, todo mundo de jogar pedra e ia conversar. Qual o problema? Vamos lá, vamos conversar. Esse era o Fidel. Não é esse Fidel que a gente vê que a mídia mostra, né? É um Fidel sobre-humano, enfim. Por isso que não vai ter nada com o nome dele, porque as pessoas vão respeitar. Porque você não conseguia saber nada da vida dele com os cubanos, né? Você perguntava, as pessoas, não sei, mas ele é casado? Ele mora onde? Você perguntava, não. As pessoas faziam também a egípcia, para não falar. Enfim, aí é uma questão de respeito. A outra pergunta era a internet. A internet. A internet depende basicamente do grande provedor que são os Estados Unidos. Então, o Cuba não tem acesso à internet justamente por isso, porque não tem como ter acesso à internet pelos Estados Unidos, que é o grande centro. Então, satélite eles não podem, né? Apesar deles colocarem, os norte-americanos, colocarem a Rádio Martí, a TV Martí, que é tudo vendida, né? Mas os cubanos nem escutam isso, eles só perdem dinheiro. É igual a Ioane Sanches, ninguém conhece lá em Cuba, porque não é uma pessoa importante e tal. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que achar uma internet de outra forma. O que a Venezuela fez? Uma espécie de um gato na internet, para poder, via cabo submarino, pegar um pedaço da internet em algum lugar e mandar para Cuba. É isso, quer dizer, é um gato, uma manete gato, né? Gato net, essas coisas. Mas não tem o bloqueio, eles têm que ter internet. Porque essa história de que é proibida a internet, o acesso à informação, é mentira. Não tem como ter. É uma mentira de passa filme lá, norte-americano, só que eles não ligam, eles acham bobo. Mas passa na casa deles. O legal é que não paga direito autoral. Essa parte eu gosto. Porque não tem como pagar direito autoral. Não tem, né? Via diplomática, então não precisa. Fala. Não, uma coisa interessante da internet também é que como é liberada nas praças, né? Assim, é liberada coletivamente, né? As pessoas também estão nas praças, usando a internet e ao mesmo tempo socializando ali, né? Trocando, né? Não fica uma coisa tão individualista. Tem outra pergunta ainda e já a gente encerra. Como funciona o direito e o legislativo em Cuba? É uma pergunta da Natasha, que também é filósofa da rede, que faz parte do Filósofos. Então, eu fiz um curso de criminologia lá, né? É bastante complexa para a gente responder assim. Vamos lá. O direito, a justiça, né? Todo mundo tem direito a um advogado. Todos. A gente não pode... Olha só. Uma coisa é a Revolução. Quando aconteceu a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, é claro que vai ter muita morte, porque você vai virar de cabeça para baixo o que havia e vai ter outra história em cima disso. As instituições. Imagina, você mudar tudo. De repente, tudo é do povo, né? Porque é isso. E aí, a polícia do Batista, que era o ditador anterior, o fantoche dos Estados Unidos, fazia o que a polícia de Minneapolis, né? A gente está vendo. Só que agora tem celular, tem vídeo e tal, não tinha. Então tem uma parte do Museu da Revolução, por exemplo, que é uma salinha que é só com objetos de tortura da polícia do Batista. De Batista. E aí, existe a pena de morte lá? Existe ainda. Que detalhe, ninguém soube explicar no curso. Nunca foi aplicada em nenhuma mulher. Mas não há não há uma legislação a respeito disso. Por algum motivo, nunca foi aplicada em nenhuma mulher. Essa pena de morte, raramente agora a gente vê acontecer. A última, acho que foi na década de 90. Por quê? E isso o procurador-geral de lá, que deu aula para a gente, explicou que o problema é que o povo, né? Eu cheguei a falar assim, mas olha só, procurador, todo mundo fala tanto dos direitos humanos em Cuba, a gente sabe que tem pena de morte nos Estados Unidos, no Irã, na Rússia, na China, mas todo mundo fala de Cuba. Vocês já pensaram em acabar com a pena de morte? Porque já se passou algum tempo, né, da Revolução e tudo. Vocês já pensam? Porque naquela época, claro, era a polícia do Batista que era julgada e ia para o paredão e o povo estava ali assistindo. É diferente. Hoje em dia, tem um código penal, o código penal deles
pega muito na questão do Estado, porque é um Estado centralizado, porque é um Estado planificado, uma economia planificada, então o Estado é mais protegido até. Aqui também tem pena de morte no Código Penal. Se você for um traidor da pátria, existe a pena de morte, né? Quem é que vai trair? Difícil, né? Enfim. Mas assim, Bom, vamos então, o que o senhor acha, seu procurador, de fazer um plebiscito para mudar, né? Porque o que ele explicou foi o seguinte, eles estão mudando aos poucos, pegando a pena de morte, os crimes sancionados com pena de morte, e jogando para a prisão perpétua que seja. Porque até numa prisão perpétua você pode recorrer, né? Sei lá, tem esperança. É transformar devagar, por quê? Uma vez eu recebi aqui a Leida Guevara, que sempre vem aqui em casa quando ela está no Rio, né? Filha do Che. E as filhas dela saíram de Cuba pela primeira vez, ficaram aqui em casa. Uma tinha 18, outra tinha 17. Só para florear um pouquinho. E uma delas é De médica, manhã, inclusive, que está agora na linha de Célia. frente aí do Covid. Está na linha de frente do Covid, a neta dele, linda, né? A Célia. Sim. Bom, e aí, fui pegar o jornal, ainda tinha assinatura de jornal nessa época. Peguei o jornal na porta do apartamento aqui, botei em cima da mesa e fui fazer café. E tinha uma notícia de um PM que tinha estuprado uma criança, ou matou. E as duas estavam sem entender, né? As duas filhas dela, uma de 18 e outra de 17, ou 17, 16. E me perguntaram o que foi isso aqui que aconteceu. Aí eu expliquei o que era que tinha acontecido. E aí elas falaram assim, em Cuba, la muerte. E aí você vê que é um negócio do povo, porque ficou muito enraizado, lógico, né? De você, de ter uma pena de morte. Para a gente é difícil entender, para mim é impossível, porque eu sou contra a pena de morte, mas é fácil falar, né, também. Não tive ninguém torturado pela polícia do Batista. Então, assim, tem a história deles. E nessa história cabe a pena de morte. Por isso que o procurador, quando eu falei assim, vocês já pensaram em fazer um plebiscito, assim, para acabar com a pena de morte? Aí o homem falou assim, minha senhora, olha só, eu sou contra a pena de morte, eu teria muito medo de fazer um plebiscito. Porque é o povo que é difícil, você tem que ir mudando essas coisas, mudança de mentalidade, demora para as pessoas aceitarem uma outra pena, né? Então é uma questão cultural deles, pelo menos por enquanto. Como é que funciona de uma maneira geral a justiça? A mesma coisa que aqui. Só que não tem tortura dentro de delegacia. Isso não tem. Agora, tem prisão. A prisão das mulheres é diferente. Se tiver filho, ela vai sair. Ela vai ficar com o filho ali. É uma coisa mais humana. Não tem essa tortura. Não tem facção criminosa, né? Então, não tem isso de você ter que entrar numa facção na hora que entra no sistema prisional, por exemplo. A Kátia está falando né? aqui justiça popular. Justiça popular? Popular. Como? Porque Como assim? com essa pergunta, acho que de repente tem até. É porque já passamos bastante do tempo, né? Porque dava para explicar um pouquinho do sistema legislativo, do sistema eleitoral em Cuba, mas eu acho que já passamos um pouquinho, os CDRs e tal, mas. Não dá tempo de falar, gente. Mas aí. Quer fazer uma consideração aí final, geral, para a gente poder encerrar? Consideração final. Então, difícil, né? Fazer uma consideração final sobre Cuba. Olha só. Quando acabar essa pandemia e esse pandemônio aqui do Brasil, eu acho que a gente, quem puder ir conhecer, vai para Cuba, vai para Cuba. Vai lá, vai conhecer. Explicar o quê? Vai para Cuba? Adoro. Pena que eles só mandam, não dão dinheiro para a gente ir. Eu queria, né? Por mim, eu vou todo ano, se eu pudesse. Porque a passagem é cara. Mas, enfim. O quê? Não dá para ir, né? Não é? Vai ser mais caro ainda. Para abrir outra live aqui, mãe, para a gente continuar. Mas acho que que é muito mais legal. Voltei? Eu estava travada? Bom, para mim, pelo menos, eu não sei se você tinha sumido para todo mundo. Para mim você estava. Bom, enfim. Tá, vamos marcar um outro dia, considerações finais? Porque tem outra pergunta aqui da Kátia, inclusive. Qual é o maior legado da Revolução Cubana para as novas gerações de militantes? É porque é bastante coisa, né? O legado... querendo...
Sabe o que que eu Saber a acho que é? história sobre tem gente perguntando sobre a história da Célia, né? Ah, A gente, mãe do Che. maravilhosa, a história da Aidê Santa É porque é Maria. muita Tem que coisa. fazer um de mulheres cubanas. Karina colocou aqui A filósofos em Dilma. Cuba. Vamos. Filó- Vamos. Vamos, uma brigada de filósofas. Vamos filosofar A lá no gente pode, de repente, Malecom. marcar outra Mais live. legal. Marcela tá aqui falando para marcar. Ah, o que que é? Ah, Tem o pessoal pedindo para obrigada. fazer uma outra conversa, marcar um outro dia, né? Aí, de repente, a Ah, gente marca para beleza, explicar um pouco mais essa parte, de repente, né? Do mas seria sistema bom, mesmo sabe o quê? eleitoral, Anotar legislativo, os comitês de defesa da revolução, né? De isso. repente era uma Ah, boa é falar, que é muita coisa, né? importante. É que é muita coisa muito diferente. Então, é o lugar mais diferente que eu É, conheço, mais perto. não, é porque o Instagram corta a gente, mãe. O Instagram corta a gente, não é tão democrático assim, não. Eles cortam. Como assim? Ah, é? Tá. Então, assim, sabe o que que eu achava bom? É anotar o que a próxima já entrar nas curiosidades. Você não acha? Não escutou nada, né? Porque travou, né? Foi? Por quê? Penélope, tá me ouvindo? Penélope. Oi, é que tá travando tudo pra mim. Tipo, eu vejo Tá. pedaços. Na verdade, eu assisti a live por pedaços de frases. Ai, meu Deus do céu. Próxima É, vez eu vou tentar entrar pelo computador, que eu acho que não então, trava. dar umas considerações Então, finais aí, rapidinha. E aí, de repente, a gente considerações marca finais. outra, outro dia. Beleza, tá. Fiquem de olho. No dia 14 a gente vai lançar a campanha do Prêmio Nobel da Paz para a Brigada Henry É que Reeve. eu acho que Depois eu fica muito explico o grande, que que é a desculpa. É brigada. que eu acho que fica muito grande, gente. O quê? O que que foi? Pode Explica continuar, aí. O pode que que é continuar. que tá... Ah, então, Brigada Henry Reeve, que a gente vai fazer o possível para tornar isso bem 14 de visível e junho. vai no mundo inteiro. Dia 14 de junho, todo mundo de olho aí na internet e tal. A gente vai soltar um vídeo lindo sobre os médicos cubanos, lindo, um videoclipe. E depois um vídeo sobre eles tratando do ebola lá na África, muito legal. E aí eu chamo vocês para isso no dia 14 de junho. A gente vai fazer uma live, a gente vai fazer uma live assim, a solidariedade continental. Nós vamos fazer uma live todo mundo junto. Ótimo. Nós estamos acertando esse negócio aí do Nobel da Paz. E vamos dar visibilidade. A gente conseguiu, de certa forma, os 5 cubanos saíram soltos de lá. Muito bem. Sim, Anotar quais grande são as vitória. maiores curiosidades sobre Cuba. Para a gente, na próxima já começa assim. E aí eu tento entrar pelo Instagram, pelo PC, pelo computador, que eu acho que talvez fique mais, né, mais legal, sei lá, Uhum. menos travante. Pode ser? Pode O ser. que O que quê? Outro é? dia que você tá falando, né? Pode ser. Não, porque eu tô em Agora pedaços. tem, Outro dia, né? pois é, tem que ser no Instagram, não pode ser outra plataforma, porque tem É que a Zoom, gente só tem. tem essa. Assim, a gente só Ah, fez por essa até hum. hoje. É mais fácil, assim. No máximo, Ah, é? a gente poderia até tentar YouTube, mas por enquanto a gente só fez por essa. Tem o YouTube do comitê. Tem o Esse eu não YouTube sei do como é que comitê faz também. isso. É, Uhum. tá? Bom, valeu aí, pelo Beleza, menos aí a um gente vai pouquinho deixar as para. referências. Pô, valeu muito. Show de bola. Tá. Eu Acho mando que o para pessoal você, é gostou. isso? É? Manda, Ah, que manda pra bom, mim as que ótimo. referências e tudo, os links e tal, que Sim. daí a gente coloca lá no YouTube e no Manda por Facebook onde? Pelo também. Zap? Pelo Zap? Pelo Zap? Beleza? Oi? Pelo Zap? Oi. Eu mando? Pelo É Zap. pelo Manda, Zap que que eu depois mando? eu passo Tá. para as meninas, aí depois eu Aí passo para você as outras passa para eles, filósofas, e aí. Isso, Mas isso. primeira coisa para ver, eu acho que são as filósofas, é Cubanas Mulheres em Revolução. Tem o filme do bloqueio, tem o filme dos médicos cubanos. Isso tudo está lá no link no YouTube. Beleza? Sim. Valeu aí. Obrigada a vocês, viu, Valeu, mãe. filósofas, Saudade. pela chance aí Valeu, de estar obrigada por falando. ter vindo. Também. Um Foi dia a gente se ótimo. vê e se abraça. Valeu. Beijo. 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 Foi ótimo. Beijo. Obrigada. Foi ótimo. Tchau. Saudade. Eu Tchau. também. Tchau. Obrigada, gente, por assistir. E até a próxima.